Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química para Universidades e Concursos. Eu sou Aldimar, professor de Química, e nesse vídeo resolverei questão do concurso para professor de Química do Colégio Pedro II, que ocorreu em 2016. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos conteúdos que estão sendo postados. Então vamos à 22ª questão. A questão diz o seguinte: um álcool X, por desidratação, formou um alceno que, por reação com ozônio, seguida da reação com zinco em água, formou a propanona e o propanal. A nomenclatura oficial do álcool X usado como substrato é... E então aparece as alternativas, com supostos nomes para esse álcool X. Então, qual a situação que a gente tem aqui? A gente tem um primeiro reagente, que é um álcool desconhecido. Esse álcool foi inicialmente desidratado para formar um alceno, também desconhecido. Esse alceno sofre em seguida uma ozonólise, ou seja, uma quebra por ozônio, para formar dois compostos, a propanona e o propanal, uma cetona e um aldeído. Então vamos à resposta. Bem, as reações que ocorrem nesse processo, primeiramente ocorre a desidratação e em seguida a ozonólise. Como a questão coloca apenas os produtos finais desses dois processos, da desidratação, que é a eliminação da água, e da ozonólise, que é a propanona e o propanal, então nós vamos começar pelo final, ou seja, a partir dos produtos, para que a gente possa chegar ao álcool em questão, ao álcool que inicialmente foi desidratado. Então primeiro vamos recapitular o que ocorre na ozonólise, O que ocorre é o seguinte: na ozonólise, ou seja, na quebra de um alceno por ozônio, por ação do ozônio, a gente tem a seguinte situação: se a ligação dupla do alceno estiver entre dois carbonos secundários, a quebra dessa ligação e a consequente oxidação desses carbonos, que anteriormente formavam essa dupla ligação, ocasiona a formação de duas moléculas, para cada uma molécula de alceno, formam-se duas moléculas de aldeído. Se os dois carbonos que estão unidos por dupla ligação forem ambos carbonos terciários, ou seja, carbonos que se ligam a outros três carbonos, a quebra a oxidação desses carbonos, o rompimento dessa dupla ligação e obviamente a formação das ligações com oxigênio por cada um desses carbonos forma moléculas de cetona. Para cada uma molécula de alceno formam-se duas moléculas de cetona. E em último caso, se os carbonos da dupla ligação forem um carbono terciário e o outro carbono secundário, a ozonólise ocasiona a formação de uma molécula para cada uma das moléculas de alceno, formam-se uma molécula de cetona e uma molécula de aldeído. Então observe que na questão que estamos tratando aqui ocorre isso: a quebra da dupla ligação de um alceno ocasiona a formação da propanona e do propanal, ou seja, uma cetona e um aldeído.
Então vamos voltando aqui à ozonólise da questão, de acordo com o que a questão trata. Nós temos que os produtos, né, são então a propanona e o propanal, tá? Aqui estão as estruturas desses compostos. E qual seria, então a primeira tarefa é descobrir qual seria então o alceno que ao ser oxidado, ou seja, ao sofrer ozonólise, né, ao ser oxidado por ozônio e sofrer assim e ter assim a dupla ligação rompida, ocasiona a formação dessa molécula de propanona e dessa molécula de propanal. Então, o que acontece é que esse alceno deve ser um alceno formado da ligação desse carbono que eu marquei aqui, da propanona, o carbono que está ligado ao oxigênio na propanona, com o carbono que está ligado ao oxigênio no propanal, certo? Esse carbono deve estar ligado duplamente a esse carbono no alceno que deu origem a esses dois compostos. Ou seja, o alceno deve ser esse aqui, em que a dupla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3. E essa ligação é que deve ser rompida para que a gente tenha a propanona e o propanol. Então, sabendo qual é o alceno, a gente pode descobrir qual é o álcool que foi desidratado para formar esse alceno no início do processo. Então vamos à etapa de desidratação que ocorreu anteriormente à ozonólise. Então na desidratação ocorre, né, a eliminação da água. Ocorre a eliminação de uma molécula de água, né, por cada hidróxido, né, cada hidroxila que tem no álcool. Então nós temos aqui duas possibilidades para as ligações de um hidrogênio e do grupo hidróxido, que são os carbonos 2 e o carbono 3. Bem, o hidrogênio devia estar ligado, né, anteriormente, no carbono mais hidrogenado. E quem é o carbono mais hidrogenado aqui? É o carbono 3, né, que se liga a um hidrogênio. O carbono 2, na verdade, não se liga a nenhum hidrogênio. Então, sabendo que o hidrogênio que foi eliminado deveria estar aqui, nesse carbono 3, obviamente o hidróxido, a hidroxila, né, estava anteriormente ligada no álcool inicial, no carbono 2. Até porque essa é a condição que dá maior estabilidade a esse álcool, né, que é a hidroxila no carbono terciário. Então nós temos que o álcool formado deve ter essa estrutura aqui, a hidroxila no carbono 2, certo? E a questão não traz a estrutura, traz o nome, né, o nome oficial. Então nós vamos dar nome a esse álcool. Esse álcool é o 2-metil, porque tem um grupo metil aqui no carbono 2. Pent, porque são 5 carbonos na cadeia principal. An, né, porque a cadeia principal não tem saturação. E 2-ol, porque o grupo hidroxila, o grupo que dá nome aqui que faz com que o composto seja classificado como um álcool, né, está no carbono 2. Então, o nome desse composto é o 2-metil-pentan 2-ol. Vamos procurar qual a opção que traz essa nomenclatura. A nomenclatura correta está na letra D. Portanto, a opção correta a se marcar nessa questão é a letra D.